Imagine olhar para o céu e saber que um asteroide está em rota de colisão com a Terra. Esse cenário apocalíptico já foi tema de inúmeros filmes de ficção científica. Mas e se deixasse de ser ficção e virasse realidade? Em 2022, a humanidade deu um passo sem precedentes para encarar essa ameaça cósmica. Pela primeira vez, uma espaçonave foi deliberadamente lançada contra um asteroide. O objetivo era simples e assustador: testar se conseguiríamos desviar sua trajetória e evitar um desastre. Nascia assim a missão DART, Double Asteroid Redirection Test, teste de redirecionamento de asteroide duplo da NASA. O primeiro experimento, em escala real, de defesa planetária. Esse esforço nasceu de uma verdade incômoda. Eventos de impacto não são mera ficção. Há 66 milhões de anos, um asteroide gigante atingiu a Terra onde hoje é o México e causou a extinção dos dinossauros. E no mundo moderno, também tivemos alertas. Em 2013, um meteoro explodiu sobre a Rússia, liberando energia equivalente a 440 mil toneladas de TNT, quebrando janelas em centenas de prédios e ferindo mais de 1.600 pessoas. Foi um alerta cósmico para a necessidade de detectar asteroides perigosos antes que seja tarde. Diferentemente dos dinossauros, a gente tem tecnologia e um programa espacial para enfrentar essa ameaça. Como observou a cientista-chefe da NASA, Catherine Calvin, os dinossauros não tinham um programa espacial para ajudá-los, mas nós temos. Ou seja, a gente pode tentar fazer algo a respeito. No vídeo de hoje, vamos explorar capítulo a capítulo como a missão DART saiu do papel e virou um marco histórico. Vamos entender o contexto que levou a essa missão, como ela foi planejada, os momentos dramáticos do impacto e as consequências revolucionárias do experimento. E também vamos falar do impacto cultural e da importância histórica desse feito, porque no fundo, a DART mexe com algo maior: a forma como a humanidade se enxerga diante do cosmos. Então se prepara para uma jornada digna de um documentário de suspense científico. Um momento em que, pela primeira vez, a humanidade tenta assumir o protagonismo na defesa do próprio destino. Se você está curtindo até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Comenta o que você espera da missão DART e ativa o sininho para receber as próximas novidades. Asteroides e cometas já causaram estragos reais no passado e continuam sendo uma preocupação bem concreta. O evento de Chelyabinsk, em 2013, deixou isso impossível de ignorar. Ele provou que mesmo objetos relativamente pequenos, com poucas dezenas de metros, podem causar danos consideráveis. A explosão no céu sobre a cidade russa liberou uma onda de choque violenta, feriu centenas de pessoas, destruiu milhares de janelas e transformou um dia comum num lembrete brutal. Impactos celestes podem acontecer sem aviso. Felizmente, naquele caso, foi só um susto, mas foi o suficiente para acordar a comunidade global para o perigo real de um impacto inesperado. Pesquisadores costumam repetir um ponto incômodo: os dinossauros não tiveram chance porque não tinham tecnologia para se proteger. Nós, por outro lado, evoluímos ao ponto de prever e, talvez, evitar catástrofes semelhantes. E foi aí que a ideia de defesa planetária deixou de ser um assunto distante. Governos e agências espaciais ao redor do mundo passaram a investir em programas dedicados a detectar asteroides próximos da Terra e desenvolver estratégias de desvio. Desde 1998, a NASA cataloga objetos próximos da Terra. E depois do susto de Chelyabinsk, esses esforços ganharam outra velocidade. Novos telescópios de busca estão sendo construídos. E cada vez mais, a ciência depende de cooperação internacional, com observatórios e instituições compartilhando dados sobre objetos potencialmente ameaçadores. Só que detectar é uma parte da história. A pergunta que realmente assombra é: se um dia um asteroide vier na nossa direção, a gente consegue fazer alguma coisa?
Por muito tempo, desviar um asteroide foi um conceito preso à ficção científica. Filmes como Armagedon popularizaram a ideia de salvar o planeta explodindo rochas espaciais. Mas no mundo real, a estratégia preferida pelos cientistas é mais cuidadosa e talvez até mais inteligente. Em vez de destruir o objeto, o que poderia criar vários fragmentos igualmente perigosos, a ideia é mudar levemente a órbita. Um empurrão mínimo, no momento certo, pode ser a diferença entre um impacto catastrófico e um quase, que passa longe. Esse método tem nome: deflexão por impacto cinético. Basicamente, um golpe deliberado para alterar o curso do astro. Ele foi discutido por décadas, em teoria, em simulações, em laboratórios, mas nunca tinha sido testado na prática. Até agora. Conscientes da necessidade de uma ação concreta, especialistas da NASA e de outras instituições começaram a elaborar um teste real de desvio de asteroide. A ideia de uma missão de impacto cinético tomou forma no início da década de 2010. Em 2011, o cientista Andy Chang, do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, propôs um experimento audacioso: lançar uma sonda contra um asteroide binário. Esse projeto evoluiu em parceria com a NASA e outras agências internacionais, tornando-se a missão DART. A escolha de um asteroide binário foi estratégica. Em vez de atingir diretamente um asteroide solitário que orbita o Sol, a equipe buscou um sistema com 2 asteroides, um orbitando o outro. Assim, seria possível medir a mudança na órbita do asteroide menor, o Moonlet, em relação ao maior usando telescópios na Terra, sem precisar de outra espaçonave acompanhando de perto. O sistema selecionado foi Didymos e Dimorphos, descoberto nos anos 1990 e 2000. Ele atendia a critérios essenciais. Estava relativamente próximo da Terra em 2022, a cerca de 11 milhões de quilômetros. Nenhum dos 2 corpos representava perigo para nós. E o período orbital de Dimorphos em torno de Didymos era de cerca de 11 horas e 55 minutos, curto o bastante para detectar rapidamente qualquer alteração. Em 2016, a NASA criou formalmente o Escritório de Coordenação de Defesa Planetária, o PDCO. A missão DART se tornou uma peça central dessa iniciativa de defesa, em cooperação com agências internacionais, incluindo a Agência Espacial Europeia, a ESA, e a Agência Espacial Italiana. Os planos foram ganhando vida. A ESA contribuiu no planejamento da missão irmã Hera, destinada a visitar o asteroide após o impacto para coletar dados. Enquanto isso, a Itália forneceu um pequeno satélite acompanhante. Tudo indicava que o que antes era apenas teoria, logo se tornaria um experimento real no espaço. Projetar uma nave kamikaze espacial trouxe desafios de engenharia únicos. A espaçonave DART precisava ser autônoma, resistente e simples. Isso porque, no momento do impacto, a sonda estaria a milhões de quilômetros da Terra, longe demais para qualquer controle remoto em tempo real. Um sinal de rádio levaria cerca de 38 segundos para chegar até lá. Então a DART teria que se guiar sozinha nos instantes finais. Para isso, ela foi equipada com um sistema de navegação inteligente e uma câmera de alta resolução chamada Draco. À medida que se aproximasse do alvo, a sonda usaria imagens para reconhecer Dimorphos e ajustar sua trajetória, mirando no centro do asteroide. Apesar de toda essa sofisticação, a DART era de porte modesto, aproximadamente do tamanho de uma geladeira grande, com 2 painéis solares longos e estreitos. Uma analogia curiosa feita pelos engenheiros dizia que colidir a DART contra Dimorphos seria como arremessar um carrinho de golfe contra a grande pirâmide de Gizé. Em outras palavras, a espaçonave era minúscula perto de um asteroide com cerca de 160 metros de diâmetro. Mesmo assim, a aposta era que sua massa, em torno de 570 quilos, e sua altíssima velocidade de impacto poderiam deslocar o asteroide ligeiramente de sua rota. O lançamento ocorreu em 24 de novembro de 2021.
Às 1h21 da madrugada, no horário da costa leste dos Estados Unidos, um foguete SpaceX Falcon 9 decolou da base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, levando a DART em direção ao espaço profundo. Com um custo aproximado de $330 milhões, a missão começava oficialmente uma jornada de quase um ano pelo sistema solar. E dentro da carenagem do foguete havia mais do que só a sonda principal. Viajava também o LiSACube, um mini-satélite italiano do tamanho de uma maleta. A função do LiSACube seria se desprender da DART pouco antes do impacto e registrar imagens do momento da colisão e do que aconteceria imediatamente depois. Curtindo o vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Conta aqui nos comentários. Você já conhecia a missão DART antes deste vídeo? E não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Vamos conhecer melhor o destino da missão DART. Didymos é um asteroide com cerca de 780 metros de diâmetro, descoberto em 1996. Em grego, Didymos significa gêmeo, um nome perfeito, porque ele tem um acompanhante, Dimorphos, um asteroide menor de aproximadamente 160 metros que orbita Didymos. Dimorphos foi descoberto em 2003 e passou anos sem um nome oficial. Perto do impacto da DART, ele deixou de ser apenas Didymos B e ganhou identidade própria. O nome escolhido foi Dimorphos, que significa duas formas. E não foi por acaso. Ele estava prestes a assumir uma segunda forma após a colisão, mudando sua trajetória e talvez até sua estrutura. Nenhum dos dois asteroides representava perigo para a Terra em um futuro previsível. Essa era uma condição primordial. O teste não podia criar, por acidente, uma nova ameaça. A NASA estimou que, mesmo depois do impacto, a órbita de Dimorphos ao redor de Didymos mudaria um pouco, mas o sistema binário não seria desviado para uma rota de colisão com o nosso planeta. Em outras palavras, escolheram um alvo seguro, um laboratório natural, sem risco de virar um problema real. E havia mais um motivo crucial. Dimorphos completava uma volta ao redor de Didymos a cada aproximadamente 11,9 horas. Isso significava que mesmo uma pequena mudança, de poucos minutos, seria detectável pelos observatórios na Terra em questão de dias ou semanas. Era o cenário ideal para provar a eficácia do método. Antes do impacto, imaginava-se que Dimorphos fosse parecido com outros asteroides próximos da Terra já visitados por sondas. Um objeto irregular, coberto por rochas e detritos na superfície. Os cientistas chamam isso de pilha de entulho, um aglomerado de fragmentos mantidos juntos pela gravidade. E essa suposição acabou se confirmando. No momento do impacto, a cerca de 7 milhões de milhas de distância da Terra, aproximadamente 11 milhões de quilômetros, Dimorphos seria apenas um pontinho fraco nos telescópios. Até a aproximação final da DART, quando finalmente teríamos as primeiras imagens detalhadas desse pequeno mundo. Após o lançamento, a DART passou 10 meses viajando pelo espaço em direção ao encontro marcado com Dimorphos. Durante a jornada, ela realizou verificações de sistemas e calibragens, e chegou a testar um novo tipo de propulsor iônico, o NEXT-C, uma tecnologia com potencial para futuras missões. À medida que a sonda se aproximava do asteroide duplo, a tensão na equipe da missão aumentava. As últimas horas, antes do impacto, seriam cruciais e, em grande parte, automáticas. 4 horas antes da colisão, a DART acionou o modo de navegação autônoma. A câmera Draco então avistou um pequeno ponto brilhante crescendo no centro das imagens. Primeiro apareceu Didymos, o asteroide maior. Logo depois, surgiu Dimorphos, o alvo principal, orbitando ao redor dele. Quando faltavam cerca de 50 minutos para o impacto, o pequeno satélite LiSACube se separou da DART e desviou para um lado. A missão dele era começar a gravar tudo a uma distância segura, passando aproximadamente 3 minutos após a colisão para captar fotos do asteroide e da pluma de detritos. Enquanto isso,
A DART, heroicamente, seguia em frente em curso de colisão. Nos últimos minutos, as imagens transmitidas mostraram a superfície de Dimorphos crescendo rápido em detalhe. Surgia uma paisagem coberta de pedregulhos, com um formato arredondado, quase como um ovo cósmico. Em tempo real, pessoas no centro de controle da missão, no Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, em Maryland, e espectadores online acompanharam essas imagens finais em um webcast ao vivo da NASA. Então, no dia 26 de setembro de 2022, exatamente às 20h14, no horário de Brasília, a transmissão de vídeo da DART subitamente ficou vermelha e parou. Era o sinal de que a sonda havia se chocado contra Dimorphos a uma velocidade de aproximadamente 22.500 km por hora. Um silêncio tomou conta por um instante, e logo em seguida veio a explosão de aplausos na sala de controle. Acerto no alvo. Telescópios na Terra, incluindo grandes observatórios e até astrônomos amadores, imediatamente voltaram suas lentes para Didymos. Em minutos e horas, eles observaram algo extraordinário. A luminosidade do sistema aumentou, e uma longa cauda de detritos começou a emergir, parecida com a de um cometa. A DART havia literalmente esmiuçado parte de Dimorphos, ejetando poeira e rochas para o espaço. O impacto da DART em Dimorphos foi devastador para o asteroide, exatamente como planejado. Logo após a colisão, imagens do Lysiakube, o satélite italiano acompanhante, revelaram uma imensa pluma de detritos escapando do asteroide, com milhares de fragmentos sendo expelidos ao espaço. Nos dias seguintes, observatórios como o Telescópio Espacial Hubble registraram a nuvem de poeira se espalhando, e o recém-operacional James Webb também acompanhou. A pressão da radiação solar soprou o material e formou uma cauda brilhante que alcançou dezenas de milhares de quilômetros. Dimorphos, antes apenas um ponto distante, agora parecia um objeto ativo, um pequeno mundo marcado pelo rastro do próprio material sendo disperso no vazio. No centro de operações, a equipe celebrou. Pelo que podemos dizer, nosso primeiro teste de defesa planetária foi um sucesso, anunciou Helena Adams, engenheira de sistemas da DART, instantes após a confirmação do choque. A atmosfera era de alívio e triunfo. Pela primeira vez, a humanidade atingiu um corpo celeste com a intenção de alterar o seu curso. Como disse o cientista da missão Tom Statler, estamos mudando o movimento de um corpo celeste natural no espaço. A humanidade nunca fez isso antes. Era coisa de ficção científica, e agora é real. Mas, para os pesquisadores, o trabalho estava só começando. Era preciso confirmar se o empurrão produziu o efeito desejado. Dimorphos realmente teve sua órbita alterada? E em que medida? Para responder, astrônomos ao redor do mundo iniciaram uma campanha intensa. Usando telescópios em diversas localidades, mediram repetidamente o tempo em que Dimorphos eclipsava, passando à frente de Didymos ou se ocultava atrás dele. Esses eventos foram inferidos pela variação sutil no brilho do sistema binário. Cada mínimo de luz indicava um ciclo orbital completo de Dimorphos em torno do irmão maior. Até aqui já deu para perceber a grandiosidade desta missão, né? Se você curte este tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo. Compartilhe com quem gosta de ciência e ficção científica e comente. Você acha que estamos preparados para evitar uma extinção como a dos dinossauros? Ative o sininho para acompanhar nossas próximas histórias. Poucas semanas depois da colisão, veio a confirmação oficial da NASA. Sim, a órbita de Dimorphos foi significativamente alterada. Antes do impacto, Dimorphos levava cerca de 11 horas e 55 minutos para dar uma volta completa em torno de Didymos. Depois do choque da DART, esse período caiu para aproximadamente 11 horas e 23 minutos, ou seja, 32 minutos a menos. Os telescópios registraram consistentemente essa nova duração orbital,
com uma margem de erro de apenas cerca de 2 minutos. E isso corroborou de forma robusta o sucesso da missão. Para ter dimensão do que isso significa, os planejadores tinham definido que uma mudança de apenas 73 segundos já seria um sucesso mínimo. A DART superou esse critério em mais de 25 vezes. Em outras palavras, Dimorphos foi retardado na sua órbita de um jeito muito mais efetivo do que o esperado. Em um comunicado cheio de entusiasmo, a NASA declarou que este foi o primeiro experimento humano a mudar deliberadamente o movimento de um corpo celeste, e também a primeira demonstração prática de uma tecnologia real de deflexão de asteroides. A humanidade, assim, entrava na era da defesa planetária ativa. Bill Nelson, administrador da NASA, resumiu o peso do momento. Todos nós temos a responsabilidade de proteger nosso lar planetário. Este é um momento divisor de águas para a defesa planetária e para toda a humanidade. O feito foi comparado a marcos científicos como o lançamento do primeiro satélite ou a chegada do homem à Lua. Só que, desta vez, o foco não era exploração, era segurança global. E os dados não pararam por aí. Ao analisar a luminosidade do sistema de Dimorphos e imagens de radar, cientistas inferiram detalhes do impacto. A estimativa é que cerca de 1% da massa de Dimorphos, algo em torno de 5 bilhões de quilos, foi ejetada para o espaço na forma de destroços. Esse material expulso, aproximadamente 10 milhões de quilos de rochas e poeira, formou a cauda vistosa observada e, curiosamente, ajudou a aumentar a eficácia do empurrão. O recuo causado pela ejeção de detritos funcionou como um tiro de canhão ao contrário. Ele deu um impulso extra ao asteroide, cerca de 3,6 vezes maior do que o impacto da sonda sozinho teria produzido. Ou seja, a DART não apenas colidiu e transferiu energia cinética. O ato de escavar e expulsar material ampliou a mudança orbital. Isso confirma uma ideia importante. Um impacto cinético pode ser ainda mais efetivo se o asteroide atingido liberar bastante material. E, para a defesa planetária, isso é uma excelente notícia. Outro resultado fascinante foi a mudança de forma do próprio Dimorphos. Imagens e modelos indicam que, antes do impacto, ele lembrava um esferoide ligeiramente achatado, algo como um M&M ou um amendoim. Depois passou a ter um formato mais alongado, comparado a uma melancia deformada. Em vez de apenas criar uma cratera, a pancada da DART rearranjou a estrutura do asteroide. Destroços foram espalhados por toda parte, e Dimorphos ficou com uma aparência diferente. Estudos publicados na revista Nature sugerem que a cratera aberta não foi uma depressão isolada. O impacto, na prática, remodelou o asteroide inteiro. E isso mostra a escala colossal do evento do ponto de vista geológico. Dimorphos foi literalmente esculpido por essa experiência humana. A missão DART não foi apenas um feito científico. Ela rapidamente entrou no imaginário popular e explodiu em repercussão na mídia e nas redes sociais. Afinal, a premissa de salvar a Terra de um asteroide parece coisa de blockbuster de Hollywood. Só que dessa vez, era a realidade diante dos nossos olhos. A transmissão ao vivo da NASA, que mostrou as últimas imagens de Dimorphos antes da colisão, viralizou. Foi assistida mais de 5 milhões de vezes e chegou ao topo dos vídeos em alta no YouTube no dia seguinte ao impacto. E o tweet oficial da NASA, com o clipe do impacto, atingiu 9,2 milhões de visualizações e mais de 330 mil curtidas e compartilhamentos, tornando-se um dos tweets de ciência mais populares do ano. Em outras palavras, milhões de pessoas ao redor do mundo vibraram com o sucesso da DART em tempo real. O impacto virou um fenômeno cultural, mesmo que por um momento, e referências a filmes não faltaram. Nas redes sociais, surgiram comparações imediatas com Armagedon, de 1998, em que Bruce Willis lidera uma equipe para explodir um asteroide e evitar a extinção. Ironicamente, dias antes do impacto,
O próprio Bruce Willis virou tópico em alta no Twitter. Ele tinha sido convidado pela NASA para assistir ao lançamento da DART, já que a imagem dele está profundamente ligada ao tema, mas não pôde comparecer. A internet fez o que a internet sempre faz: piadas. Muita gente disse que Willis estava de folga, porque desta vez a NASA daria conta. E muita gente celebrou exatamente isso: a sensação de que estávamos transformando ficção científica em fato científico. Outro paralelo inevitável foi com Não Olhe para Cima, de 2021. Uma sátira em que cientistas tentam alertar o mundo sobre um cometa catastrófico. Só que dessa vez, todos olharam para cima de verdade. Telescópios, agências espaciais, entusiastas. E, mais do que olhar, a humanidade uniu esforços para realmente fazer algo a respeito. A cobertura jornalística também foi maciça. Noticiários do mundo todo estamparam manchetes como NASA colide nave contra asteroide e muda sua órbita. E, em salas de aula e universidades, o feito passou a ser discutido como um exemplo inspirador de ciência aplicada em escala global. A data do impacto, 26 de setembro de 2022, tem tudo para entrar para a história como um marco de cooperação internacional em prol da defesa da Terra. Porque, apesar de liderada pelos Estados Unidos, a missão contou com contribuições de diversos países, seja com expertise, equipamentos ou observações de acompanhamento. E isso deixou uma mensagem clara: a ameaça de asteroides transcende fronteiras. É um tema que, quando fica sério, une a humanidade em um objetivo comum. A missão DART, bem-sucedida, já está sendo reconhecida como um divisor de águas na história espacial. Pela primeira vez, demonstramos não apenas que conseguimos lançar objetos ao espaço, algo que dominamos desde a década de 1950, mas que podemos interferir ativamente no movimento de corpos celestes. Em outras palavras, passamos a exercer um papel de agentes de transformação no sistema solar, ainda que de forma modesta. E isso abre um precedente importantíssimo. Se um dia detectarmos um asteroide de grande porte a caminho de uma colisão com a Terra, agora sabemos que existe algo a ser feito. Pelo menos uma técnica já foi comprovada para tentar desviar o objeto e evitar um desastre. Cientistas e historiadores destacam que a DART inaugura, de fato, a era da defesa planetária ativa. Antes dela, nossas grandes conquistas espaciais giravam em torno de exploração ou observação. A DART, por outro lado, foi concebida com um objetivo direto: proteger a Terra. Isso representa uma mudança de paradigma. A humanidade começa a lidar de forma prática com ameaças vindas do espaço, não como teoria, mas como estratégia. Thomas Zurbuchen, administrador associado da NASA, comentou que raramente uma missão espacial tem impacto tão direto na proteção da vida aqui na Terra, e que a DART veio provar uma forma viável de proteger nosso planeta de impactos futuros, caso um dia isso seja necessário. Do ponto de vista histórico, é possível que, no futuro, o sucesso da DART seja lembrado ao lado de marcos gigantescos da humanidade. Coisas como o domínio do fogo ou a invenção da vacina. Medidas que aumentam nossas chances de sobrevivência coletiva. Afinal, os dinossauros pereceram porque não puderam evitar o asteroide Chicxulub. Nós conseguimos detectar asteroides. E agora sabemos que também podemos desviá-los. Claro, ainda há muito trabalho pela frente. Precisamos encontrar todos os asteroides potencialmente perigosos com antecedência suficiente. A NASA estima que ainda falte descobrir cerca de 60% dos asteroides grandes, com mais de 140 metros, próximos da Terra. E também precisamos estudar alternativas, porque nem todos os asteroides serão iguais. Alguns podem exigir múltiplos impactos, ou outras abordagens, como explosões direcionadas ou até tratores gravitacionais. Mas o ponto principal já foi demonstrado. A gente pode não ter o mesmo destino dos dinossauros. Não vá embora ainda. Se você chegou até aqui, deixa seu like final
e se inscreve no canal para apoiar nosso trabalho. Comenta o que você achou da missão DART. Você vê esse feito como um divisor de águas? Compartilha este vídeo com mais gente para espalhar conhecimento sobre ciência e espaço. E muito obrigado por acompanhar até o final. A missão DART lembra a gente do poder da ciência e da colaboração humana diante de desafios existenciais. Num esforço conjunto impressionante, mostramos que não somos espectadores passivos do cosmos. Quando é preciso, dá para tentar colocar o destino nas nossas próprias mãos. A Terra, nosso único lar, agora tem um plano de defesa concreto, ainda que embrionário, contra um dos cenários de catástrofe mais temidos. Em breve, novos capítulos dessa história serão escritos. A Agência Espacial Europeia se prepara para lançar a missão Hera em 2024, com chegada ao sistema Didymos e Dimorphos em 2026. A Hera vai estudar em detalhe a cratera, ou o que restou dela, além da massa e da composição de Dimorphos. E com isso, vai refinar nosso entendimento sobre o impacto da DART e sobre o quão eficiente foi a transferência de momento. Essa cooperação internacional contínua amplia o legado da DART e, mais do que isso, fornece dados vitais para planejar futuras estratégias de defesa planetária. No fim das contas, a história da missão DART é uma história de esperança e preparação. Esperança de que, munidos de conhecimento e tecnologia, a gente possa evitar um destino trágico. E preparação porque sabemos que, mais cedo ou mais tarde, a Terra vai encarar outra grande rocha espacial. E dessa vez, não queremos ser pegos de surpresa. A defesa planetária deixou de ser um conceito teórico. Ela virou uma realidade praticada. A gente continua olhando para o céu, mas agora com a tranquilidade de saber que existem pessoas brilhantes trabalhando para manter todos nós mais seguros. A DART foi só o primeiro passo de uma jornada que pode durar séculos, enquanto aperfeiçoamos nossa capacidade de proteger o planeta. É uma conquista da ciência, da engenharia e da união de esforços globais. E os próximos capítulos dessa saga de humanos contra asteroides já estão a caminho. Uma saga em que, ao que tudo indica, nós é que vamos tentar ter a palavra final sobre o nosso destino. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse conteúdo com estilo documental, deixa seu feedback nos comentários. Curte e compartilha este vídeo para que mais pessoas conheçam a incrível história da missão DART. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Até a próxima! E mantenha os olhos no céu com otimismo e ciência do nosso lado.